Certo dia, um camponês que andava por suas terras saiu a caminhar, como sempre fazia todas as manhãs, passou por uma floresta, cruzou a floresta e encontrou uma montanha. Subiu nessa montanha, quando de repente esse camponês se depara com um ninho. E ali estava naquele ninho um pequeno pássaro, um filhote de águia. Aquele camponês recolhe aquele pássaro, recolhe aquela pequena ave nos seus braços, aconchega e leva para suas terras, leva para o campo e coloca aquela ave, coloca aquela águia entre as suas galinhas, entre dezenas e dezenas de galinhas. E aquela pequena águia vai crescendo, porque a tendência da vida é que haja o quê? Crescimento. Mas olha que interessante, aquele pássaro, aquela águia vai crescendo e vai copiando o comportamento das galinhas. A águia começa a ciscar como uma galinha. A águia começa a bicar como uma galinha. A águia começa a se comportar como uma galinha. E aos olhos daquele camponês, aquela águia nada mais era do que uma galinha. Alguns anos se passaram, muitos anos se passaram, e por aquela região andava ali um naturalista, um especialista em biologia, um especialista em flora, um especialista em fauna. Quando de repente ele chega naquelas instâncias, naquelas paragens ali, e é convidado pelo camponês a ficar alguns dias para observar a região, observar tudo que estava ali ao redor. E o camponês, muito solícito, muito hospitaleiro, ele quer também mostrar as suas criações para o naturalista. Imagine só, era uma fazenda muito grande. E aí ele começou a mostrar para o naturalista, o camponês mostrar para o naturalista a criação de porcos. Pensa numa criação de porcos, muitos porcos. A criação de cavalos, cavalos de raça. A criação de bovinos, muitos bovinos, de cabras e peixes, as plantações, mas era muita coisa, era muita riqueza. Mas havia uma parte também que o camponês queria muito mostrar para o naturalista. Eles chegam até o galinheiro e o naturalista enxerga dezenas e dezenas e dezenas de aves. Quando de repente ele se depara, pasmo, estupefato, com uma ave que destoava daquela grande maioria. Vocês sabem que ave é essa? A águia. E então o naturalista, pasmo, até um pouco revoltado, ele pergunta para o camponês assim: você não sabia que essa ave é uma águia? E o camponês diz assim: sim, eu sabia, sim, era uma águia, mas ela está há tanto tempo com as galinhas, comendo como galinha, dormindo como galinha, vivendo como galinha, ciscando como galinha, que eu vou fazer uma correção, naturalista. Ela parece uma águia, mas ela não é uma águia, ela é uma galinha. E então o naturalista falou: não, eu não concordo. Ela parece uma águia, ela é uma águia, porque ela tem o coração de uma águia. E eu posso provar, você permite que eu prove isso para você? E o camponês aceitou ou não aceitou o desafio? O que vocês acham? Com certeza ele aceitou o desafio. Pode me provar. Ela vive aqui há anos, aqui no galinheiro, nesse puleiro aqui. Pode provar. Então, muito bem.
disse o naturalista, no dia seguinte eu vou provar para você que essa águia de fato é uma águia. E o que acontece? No dia seguinte, eles acordam muito cedo, o camponês, o naturalista, eles vão ali no galinheiro, tomam aquela águia, saem de alguns passos para fora do puleiro, para fora do galinheiro. O naturalista ergue os seus braços e solta a águia, que começa a bater as asas timidamente. Ela sobrevoa, ela paira ali alguns instantes, ela olha para o camponês, ela olha para o naturalista, ela olha para o galinheiro. E o que acontece? Vocês sabem? Ela volta para o galinheiro, gente. Ela voltou para o galinheiro. E o camponês riu, mas riu muito do naturalista. Eu disse para você, ela parece águia, mas ela não é águia, ela é galinha. E o naturalista disse, ela parece águia, ela é águia porque ela tem coração de águia. Você permite que eu faça mais um teste e te prove? Sim, quantas vezes você quiser. 1000 testes você pode fazer. Então no dia seguinte eu vou fazer mais um teste. E a gente vai fazer, eu vou te provar que esse pássaro não é galinha, esse pássaro é águia. Amanheceu o dia, o outro dia, bem cedo, eles subiram na casa principal da fazenda. Pensa, gente, num telhado altíssimo, telhas coloniais ali, muito alto o telhado. E aí o naturalista, ele ergue a águia, solta a águia e ela começa a voar, aquela coisa mais bela. Alguns instantes depois, a águia olha para o naturalista, olha para o camponês, a águia avista o galinheiro. E o que ela faz? Ela volta para o galinheiro. E o camponês quase cai do telhado, de tanto rir do naturalista. Eu disse para você, ela parece águia, mas ela é galinha. E o naturalista disse, ela parece águia, ela é águia, porque ela tem coração de águia. Você permite que eu te prove e faça mais um teste, mais uma vez? Já te falei, faça 1000 testes. No dia seguinte, eles acordaram muito cedo, mas muito cedo mesmo, antes do sol raiar. Estava escuro, o breu ali, daquela região. Eles pegaram a águia e caminharam horas, passaram pela floresta, e encontraram uma das montanhas mais altas da região, e o sol já havia nascido. E o naturalista, ele toma a águia, ele alça a águia para os ares, e ela começa a se debater. Ela não quer, começa a se debater antes mesmo que ele largue. E o camponês começa novamente a rir do naturalista. Ela parece águia, eu já disse, mas ela é galinha. E o naturalista disse, ela parece águia, ela é águia, porque ela tem coração de águia. O naturalista muda de posição. Ele coloca a águia agora olhando para o horizonte, olhando para o nascente do sol, olhando para o sol. E quando as luzes, quando os raios do sol penetram nos olhos da águia, eu não sei explicar, mas parece que houve ali uma transformação, houve um reboliço dentro daquela águia, e aquele coração que batia igual galinha começou a pulsar mais forte, e o sangue agora mais forte começou a pulsar, e os olhos daquela águia se abriram como jamais haviam sido abertos antes. E o sol entra na retina, o sol entra nos olhos, e a águia começa agora a abrir as suas asas, e o naturalista solta a águia, que voa e vai voando cada vez mais rápido, cada vez mais alto, e ela depois se perde
desaparece no firmamento, no céu azul. O que essa parábola pode nos ensinar? Queridos, muitas vezes nós esquecemos de quem nós somos. Muitas vezes nós esquecemos da nossa natureza. Muitas vezes nós esquecemos da nossa essência. Nós esquecemos de que tipo de coração Deus nos dotou. Nós nos esquecemos quem nós somos, qual é a nossa origem e para onde nós estamos indo. Nós esquecemos quem nós somos porque a vida nos aperta. Nós esquecemos quem nós somos porque os problemas nos afogam. Nós esquecemos quem nós somos porque as dificuldades nos oprimem. E nós passamos então a viver como uma multidão. Nós passamos então a nos comportar como uma multidão que não tem esperança, que olha para os seus problemas como se não houvesse nenhuma solução, porque eles vivem, eles plantam, eles colhem, eles morrem, e o dia passa, a noite vem, e tudo é do mesmo jeito. São pessoas que estão vivendo como se não existisse Deus. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, e o encargo do Senhor no meu coração, para ministrar a vocês, a ministrar para essa igreja, para essa assembleia, é que nós somos herdeiros de uma visão. Amém? Nós somos herdeiros de uma visão. E eu quero, já de antemão, compartilhar a explicação desse tema, porque é preciso que nós entendamos o que esse tema diz respeito a nós. Visão. O que é visão? Me ajude. O que é visão? É a capacidade do quê? De apalpar. É a capacidade de sentir cheiro. É a capacidade de sentir sabores. Não, pastor, você está se equivocando, e aí está enfiando os pés pelas mãos, e você não sabe discernir um sentido do outro. Visão é a capacidade de enxergar. Eu quero que quando você ouvir a palavra visão, você atrele a essa palavra o termo percepção. Amém? Visão é ter percepção. Nós somos herdeiros de uma visão. Ora, nós somos herdeiros porque então uma herança, um tesouro, uma riqueza nos alcançou. E não é um tesouro, não é uma riqueza, não é uma herança da terra, mas é uma herança, um tesouro do céu divino, celestial. Muitos já experimentaram essa herança, muitos já experimentaram esse tesouro, e nós também, da parte do Senhor, pela graça e misericórdia de Deus, também fomos convidados a experimentarmos essa herança e esse tesouro, queridos. Nós somos herdeiros, nós somos beneficiários de uma herança. A herança do Senhor, aquilo que está no coração de Deus. E Bispo Josué, desde quando isso está no coração de Deus? Desde os tempos eternos, quando Deus firmou o seu plano, essa herança já estava firmada no coração de Deus, para que Ele um dia pudesse se manifestar, para que Ele um dia pudesse expressar esse rico tesouro, essa rica herança naqueles que são chamados de acordo com o seu eterno propósito. E eu gosto muito dessa parábola. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa parábola em algum momento das suas vidas. É uma parábola que é utilizada aí por muitos líderes, é utilizada em treinamentos. É uma parábola muito conhecida. E eu gosto dessa parábola da águia e da galinha porque ela nos fala sobre coisas importantes, coisas tão simples que às vezes nós esquecemos e precisam ser recapituladas e precisam ser novamente vistas e revistas por nós, queridos. Essa parábola da águia e da galinha, ela nos fala sobre um arquétipo
o arquétipo da águia, o arquétipo da visão. E eu gosto desse termo arquétipo, embora talvez não seja tão conhecido, talvez vocês prefiram o termo tipo, porque na Bíblia nós utilizamos a expressão tipologia, e na Bíblia nós temos algumas tipologias, e a águia, ela se ancora em uma dessas tipologias, porque a palavra arquétipo, talvez, em um outro tipo de utilização, significa simplesmente uma representação. Um arquétipo ou um tipo é uma representação, é um símbolo que reúne, que abarca, que congrega inúmeras características, inúmeras potencialidades, que são inerentes à sua própria constituição, que são inerentes à sua própria essência, que são inerentes à sua própria natureza. Pastor, mas onde você quer chegar com essa explicação de tipologia? Pastor Josué, onde você quer chegar com essa explicação de representação? Onde você quer chegar? Queridos, nós temos um coração que foi gerado por Deus. Eu não me refiro ao músculo que bate no seu peito, também foi gerado por Deus, mas eu me refiro ao espírito humano, à consciência humana, à alma, que foram gerados por Deus, e dentro de nós pulsa uma natureza, dentro de nós pulsa uma constituição, dentro de nós pulsa uma essência que às vezes nós esquecemos. Está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, após Deus ter criado todas as coisas da terra, Deus criou os animais rastejantes, sim ou não? Deus criou os répteis, Deus criou as aves, Deus criou as plantas, Deus criou as relvas, Deus colocou ordem em todas as coisas, e após Deus criar todas as coisas, Ele disse, isso é muito bom. Mas quando chegou o momento, preste atenção nisso, de Deus criar, de Deus estabelecer o homem, Deus, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, porque cada ser criado, preste atenção nisso, foi criado segundo a sua complete espécie. Cada ser, as plantas foram criadas de acordo com a sua espécie, porque uma bananeira, ela produz bananas. Eu saí da minha casa para escutar que uma bananeira produz bananas. Oh Senhor, uma mangueira produz mangas. Peixes produzem peixes. A lista não vai acabar. E Deus produziu o homem. Olhe para você. Olhe um pouquinho. Olhe para quem está perto de você. Esquerda, direita, você é a expressão de Deus, você é a manifestação de Deus, daquele que criou todas as coisas com o poder do haja, aquele que criou todas as coisas com o poder da palavra, e diz as Escrituras que tudo foi feito apenas pelo poder do haja. Assim haja luz, haja céu, haja terra, haja tudo, tudo que nós conhecemos foi criado por Deus, para a glória de Deus, e tudo que Deus fez é bom e muito bom, mas quando chegou a sua vez, quando chegou a minha vez, quando chegou a nossa vez, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, porque dentro do coração do homem vai pulsar o coração do próprio Deus, e nós não podemos esquecer disso, queridos. Nós não podemos esquecer da nossa natureza, da nossa essência, nós não podemos esquecer da nossa constituição, por mais que os problemas tentem roubar de nós a nossa paz, por mais que os problemas tentem roubar de nós a nossa perseverança, por mais que as enfermidades tentem roubar de nós a nossa constância, por mais que o mundo nos atropele, nós não nascemos para morar num galinheiro. Em alguns momentos nós bicamos, sim, infelizmente,
como galinha. Em alguns momentos, sim, infelizmente, nós ciscamos como galinha. Mas eu quero que você preste atenção nessa palavra. Eu quero que você preste atenção e abra o seu coração para Deus nessa noite. Deus criou você para alçar voos extraordinários. Deus criou você para alçar voos extraordinários. Pastor, essa palavra é de autoajuda? Não, essa palavra é de transformação. Essa palavra é de confirmação. Essa palavra é de ajustamento espiritual. Esta palavra é de correção da nossa visão. Eu não preciso ministrar palavras de autoajuda para vocês. Existem pessoas infinitamente mais qualificadas do que eu para fazer isso. Eu não tenho a menor dúvida. Mas eu quero dizer para você nessa noite que nós precisamos ter uma percepção clara, como aquela águia que quando o sol entrou nos seus olhos, como a luz do sol entrou nos seus olhos, ela recobrou, entenda a minha frase, entenda a minha expressão, ela recobrou o juízo, ela recobrou a sua natureza, ela entendeu quem ela era. Eu vivi anos e anos ciscando como galinha, pá, 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 e bicando, e ciscando, e comendo uma minhoquinha nojenta. Mas de repente, quando o sol alcança, quando a luz alcança, preste atenção nisso, quando a luz alcança, algo extraordinário acontece. E o coração da águia começa a pulsar, bater como de fato é. Você está sentindo aí a sua alma pulsar dentro de você? Amém? Está sentindo o seu espírito pulsar dentro de você? Amém? É um espírito de águia, é um espírito de vencedor, é um espírito de desbravador, é um espírito daquele que foi chamado segundo o eterno propósito de Deus. E essa percepção das coisas deve mover a nossa vida. Nós precisamos, queridos, permitir que a palavra do Senhor, esse alimento que nós comemos aqui, não é milho moído, quirela, farelo, não é água suja, não é minhoquinha nojenta, mas nós estamos comendo o melhor do melhor do melhor da terra que Deus providenciou para nós. Por quê? Nós somos os melhores, nós somos perfeitos? Não, porque Deus dá o alimento certo para a natureza certa. Quem entendeu? Diga amém. Deus dá o alimento certo para a natureza certa. Deus dá o ambiente certo para a espécie certa. Tire um peixe da água e coloque na casinha de um cachorro. Coloque uma coleira num peixe. Diga o nome de um peixe bem grande aí, vocês que são pescadores, mas não são mentirosos. Diga aí o nome de um peixe grande, Pedrão. Surubim. Pirarucu, pensa aí, um peixe tem mais de 100 quilos? Peixão grande, bonitão, cheio de escama, e batendo a cauda, o rabão dele lá. Aí o Cadmo compra aquela coleira mais linda para o peixe. Bota a coleira no peixe. E a casinha do peixe, qual vai ser o nome do peixinho? Cadmo Totó. E aí Cadmo compra uma coleira, uma corrente grossa, porque Totó não pode escapar da casinha. E ensina Totó, o pirarucu, todas as vezes a latir quando o estranho se aproximar. Cadmo, no final da reunião eu vou passar o contato de um grande psiquiatra que eu conheço. Ele vai te ajudar. Tem sentido? A natureza não converge. A natureza não é harmoniosa. Peixe é peixe, gato é gato, cachorro é cachorro. Está igual o Falcão, né?
E homem é homem, feito à imagem, à espécie e semelhança de Deus, o Criador. Queridos, nós somos herdeiros de uma visão. Diga amém. Mas bispo Josué, você falou, mas que visão é essa? Visão de enxergar muito além do que eu posso? Sim, mas eu não quero ser tão generalista nessa noite. Eu preciso e devo ser mais específico com vocês. Eu quero compartilhar com os irmãos três elementos da visão daqueles que são herdeiros de Deus. Amém? Diga 3 elementos da visão dos herdeiros de Deus. Que lindo vocês, parabéns. E entenda, não são 3 visões diferentes. Amém? Eu não estou falando que são 3 visões, mas são 3 percepções de uma única visão. Ok? Essa visão precisa me capacitar. Eu falei que a águia é um arquétipo da visão. Então, essencialmente, quando você olha para uma águia, e ela, nesse sentido de arquétipo, o que você confere então? A águia, ela é um símbolo, é uma representação da visão. Isso é comum na Bíblia também, queridos. Quando nós lemos Ezequiel, quando nós lemos Apocalipse capítulo 4, versículos 6 e 7, quando João está ali diante do trono de Deus, ele vê os 4 seres viventes. Nós temos tipos, nós temos tipologias bíblicas, nós temos arquétipos. João vê o quê? A águia, sim, mas ele vê esses 4 seres ali, a face de um leão, a face do outro é de um novilho, de um boi, a face do terceiro é de homem, e a face do quarto é a face de uma águia. E alguns comentaristas, eles afirmam, eu acredito que esse comentário é um comentário pertinente, porque não fere as escrituras. É como se João estivesse enxergando ali, arquetipicamente, tipologicamente, os 4 evangelhos: o leão, o reino, a realeza; o boi é o serviço, é aquele que está arando a terra; é Jesus, leão, rei; é Jesus, boi, servo; é Jesus, em Lucas, homem; e é Jesus, ou Cristo encarnado, a águia que alça os céus como a própria vida, como o próprio Deus. Amém? Então nós temos que entender essas percepções. São 3 percepções, que não são percepções separadas entre si. Eu preciso apresentar essas percepções de maneira separada nessa noite, porque para que facilite a compreensão dos irmãos, didaticamente eu vou separar, mas elas são simultâneas, elas são complementares. Quando uma percepção ela é vista, significa que as outras 2 também estão sendo vistas, estão acontecendo. Então não pense você, daqui a pouco eu vou começar a falar sobre elas, que você tem uma percepção dessa visão de águia, dessa visão de herdeiros de Deus e do reino de Deus, e você não tem as 2. Não, é impossível. Você precisa desenvolver, você precisa ter, você precisa ser completamente cheio das 3 percepções. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Esse texto, deve estar passando para vocês agora, na verdade é o segundo chamamento de Abraão. Conforme Atos capítulo 7, e Estevão no seu sermão, na sua explicação, nos mostra que Abraão estava em Ur dos Caldeus, estava na Mesopotâmia, ele foi chamado, depois ele sai ali, meio receoso, vai para Harã, o pai morre, e aí ele sai de fato para essa terra que Deus mostraria para ele. Eu não quero entrar aqui nos pormenores, primeiro chamamento, segundo chamamento, eu quero focar num ponto específico.
A primeira percepção que nós precisamos ter: abra o seu coração, abra os seus olhos da fé. A primeira percepção da visão: chamamento. Amém? Chamamento. Você precisa enxergar. Pastor Josué, de novo, mas eu sei que eu fui chamado, eu sei que eu sou chamado. Sim, mas nós precisamos nos perceber como aqueles que foram chamados por Deus. Nós precisamos nos perceber como aqueles que foram chamados por Deus. Isso não é tão fácil assim, queridos. Não, bispo Josué, não é tão fácil assim, porque aquilo que às vezes nos preenche racionalmente, porque aquilo que às vezes nos preenche teologicamente, não nos preenche e não nos atravessa espiritualmente. E quem entendeu, diga amém. Você sabe, você explica, você anota, você sabe os textos, mas isso precisa deixar de ser uma teologia rasa para passar a ser um significado espiritual que move a tua vida, porque todo ser possui uma natureza de acordo com a sua espécie, e você é filho de Deus, você é criatura de Deus, você é herdeiro de Deus, e isso precisa então fazer parte da minha percepção, isso precisa fazer parte da minha visão. Quando eu olhar para mim, quando eu olhar para o próximo, quando eu olhar para o mundo, quando eu olhar para a esfera dessa terra, para o sofrimento, para a dor, para a angústia, para as calamidades, quando eu olhar para o futuro, eu preciso ver muito além daquilo que os olhos carnais e naturais permitem que eu veja. Eu preciso ver além das esferas humanas, eu preciso ver além das esferas econômicas, políticas e sociais, eu preciso ver além daquilo que o mundo está mostrando para mim. Queridos, como é possível? Responda para mim nessa noite. Como é possível 2 anos de pandemia ter paz no coração? A resposta em parte da minha querida irmã está certa. Eu vou transmitir a resposta dela. Não tem como. E eu entendo. E eu concordo humanamente falando. Quando eu olho para a minha estrutura, na altura do meu 1,65 m, eu olho para a minha existência, para a minha fragilidade, e eu percebo a Covid, eu percebo a H3N2, e eu vejo com a minha percepção humana e com a minha fragilidade. Eu não dou conta disso, não. Eu dou conta disso? Não, está certo. Mas eu preciso entender que a minha percepção, ela precisa ultrapassar o visível, o temporal. Eu preciso perceber que a minha percepção, ela precisa ultrapassar aquilo que os olhos são capazes de ver. Eu preciso perceber que eu não nasci para ser galinha, mas eu nasci para ser águia, porque eu tenho um coração de águia, eu vou como águia, ainda que o mundo diga que eu não sou. Deus, na eternidade passada, disse ao nosso respeito: tu és meu filho e eu te gerei. Pastor, você está errado. Deus disse isso, está escrito no Salmo 8, Deus disse isso, foi para Jesus. Você para de bobagem. Mas o Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o gerado em primeiro lugar, para que outros irmãos também possam ser gerados, crescidos, conformados à imagem e semelhança do divino e do Espírito e do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu dizia que não é fácil perceber o nosso chamamento, queridos. Vamos falar aqui, na real, humanamente falando, é difícil quando você olha para a dificuldade, para o problema.
Imagine Abraão, um homem rico, sim, um homem de posses, sim, um homem que tinha muitos bens, sim. Aí você fala, mas é fácil, então. Abraão tinha muita coisa, é fácil. Você acha que é fácil sair sem rumo? Abra sua Bíblia, em Hebreus 11, versículo 8. Nós estamos falando de quem, queridos? Da águia. Hebreus 11, versículo 8. Quem achou, diga amém. Eu quero ler esse texto e você vai ter que acompanhar, ou na projeção, ou na sua Bíblia, ou aí no seu celular. Abraão, munido de um mapa, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu com certeza absoluta, sabendo para onde ia. É claro que eu li, conforme diz o texto. Não. Vocês têm certeza? Eu vou ler mais uma vez. Eu vou fazer igual o naturalista. Vocês permitem que eu leia mais uma vez? Abraão, com um GPS de última geração, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e já estava escriturado e demarcado, sabendo onde chegaria. Queridos, tem certeza que não é isso? Perceber o chamamento não é fácil, porque não basta perceber o chamamento, você precisa viver como alguém que foi chamado por Deus. Aquele que foi chamado, o peregrino Abraão, ele tinha posses, sim, ele tinha tesouros, sim, ele tinha bens, sim, mas a Bíblia diz que ele morava em tendas, porque ele tinha uma visão, uma percepção completamente diferente, que ele não poderia estar fincado na terra. Nós estamos aqui fincados ou nós estamos soltos? Nós estamos aqui com os nossos pés firmados nesse mundo, ou nós estamos soltos e somos livres e libertos em Deus? Pensa nisso. Agora eu vou ler o texto pela terceira vez. Vocês permitem que eu leia? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Eu gosto muito dessa igreja aqui, desse ministério, porque a gente aprende a ler, né? Minimamente falando, a gente aprende a ler nesse ministério. Eu aprendi, de fato, a ler muito. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. O que foi que instrumentalizou o ir, a ida? O que foi que permitiu que o chamamento que entrou nos ouvidos de Abraão, ou de repente apareceu diante dos olhos de Abraão, o que foi que fez que aquele chamamento de fato se tornasse uma ação? Qual a primeira palavra do versículo? Fé. Não existe como experimentar o verdadeiro chamamento de Deus se nós não tivermos fé no Senhor. Não tem como. A resposta ao nosso chamamento é um ato resultante da nossa fé em Deus. Amém? A resposta ao nosso chamamento é um ato. Não é apenas uma coisa que você fica ali espiritualizando, e você senta com as perninhas cruzadas, igual um Buda, e coloca os dedinhos ali na posição de lótus, e você fica, não resolve para muita coisa, viu? Mindfulness, meditação, muita coisa você pode resolver, mas estou falando de uma atitude que corresponda, porque a palavra fé,
é fidelidade, é harmonia. É quando você entende, eu fui chamado por Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Você sabe disso? Rodolfo, você sabe que você foi chamado por Deus? Tem alguma dúvida disso, Rodolfo? E quem quer dizer diante do pastor e da assembleia que tem dúvida disso? Ninguém. Mas eu preciso permitir que o sol da justiça ilumine meu coração. Eu preciso permitir que o sol da justiça ilumine a minha visão e tire as camadas, tire toda a sujeira, para que eu veja quem eu sou em Deus. Para que eu veja quem eu sou em Deus. Eu sou um chamado do Senhor. Amém? E como chamado de Deus, queridos, nós somos filhos de Deus. Diga amém. Diga, eu sou filho de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Eu sou chamado, então preciso entender que como chamado, eu sou filho de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao versículo 16. Coloca aí para a gente. Vós sois a luz do mundo. Quem achou, diga amém. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu quero ler esse texto agora com vocês de trás para frente. Quem topa fazer isso comigo, diga amém. Não vou enrolar vocês não, eu só vou ler de trás para frente, 16, 15 e 14. Assim brilhe também a vossa luz. Luz, tá bom, luz. Diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como é que os homens verão a luz de Deus? Como é que os homens irão glorificar a Deus? Através das ações, através das obras, através da manifestação da nossa fé, que não é morta, que não é morna, que não é infrutífera, mas é produtiva, viva e atuante. Essa fé que pulsa em nós, ela abre a nossa visão e diz assim: acorda aí, meu irmão, acorda aí, minha irmã, você tem uma visão, você é herdeiro de uma visão, e nessa visão eu quero que você perceba que você foi chamado por Deus, como Abraão também um dia foi chamado, porque Abraão, ele é o protótipo daqueles que foram chamados. Abraão é o protótipo daqueles que viveriam e vivem pela fé, porque o meu justo vive pela fé. Abraão é o pai daqueles que creem, e você também, nesse modelo, nessa constituição, nessa percepção, você tem uma visão do seu chamamento, e você sabe que você é um filho de Deus, e que os homens irão glorificar a Deus, e você sabe que os homens irão enxergar o invisível Deus por intermédio das suas boas obras, da luz que resplandece em ti. Amém? Versículo 15: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Ser filho significa assumir o seu chamamento. Ser filho significa assumir a sua posição de herdeiro de Deus, de co-herdeiro com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos responsabilidades, e eu não quero me referir a nenhuma responsabilidade humana, que são muitas, sim ou não,
mas eu estou dizendo que nós temos responsabilidades espirituais. E nesse texto, nós temos uma responsabilidade. Bispo Josué, qual é a nossa responsabilidade, de acordo com o texto que nós acabamos de ler? Resplandecer, brilhar, termos obras para que os homens glorifiquem a Deus, o nosso Senhor e o nosso Pai. Não se pode esconder uma cidade quando ela é construída no cume de um monte. Não se pode esconder uma luz de uma candeia. Não se pode, quando ela é colocada em cima do velador. Mas quando a candeia é colocada embaixo ali do alqueire, se apaga, ninguém vê. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Onde deve estar a candeia? Em cima do velador, para que vejam a luz. Você é filho de Deus. Diga amém. Qual é a primeira percepção que nós temos que ter, queridos? É do nosso chamamento. Eu vou continuar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 20, do versículo 11 ao 18. Quem achou, diga amém. Quem está acompanhando, diga amém. Nós vimos que a percepção da visão dos herdeiros de Deus nos faz ver que nós somos o quê? Chamados por Deus, e nós somos filhos. João 20, versículo 11 ao 18. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Esse texto nos fala sobre o túmulo, o sepultamento de Cristo e a ressurreição de Cristo. Amém? Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. E então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu, escute, tendo dito isto, ela olhou para trás e viu Jesus em pé. Pausa. Eu preciso dessa pausa. Maria estava em que condição naquele momento? Chorando, atribulada, desesperada, angustiada, desesperançosa, o coração derretido. Eu me arrisco em dizer, se vocês se permitirem que eu me arrisque, utilizando a parábola que foi dita no início dessa ministração, talvez, eu vou utilizar uma liberdade aqui quase que poética, Maria sentiu como se fosse uma galinha bicando, ciscando. Ela perdeu o chão. Sim ou não? Com certeza. Mas ela pergunta para aqueles homens, aqueles anjos, e aí ela volta para trás, ela vê, o texto diz que ela vê Jesus. Glória a Deus! Maria viu Jesus. Uhul! Tem uma vírgula aí? O que diz depois da vírgula? Cádimo, com a sua voz poderosa, diz aí. Maria viu que era Jesus, vírgula, mas não reconheceu que era Jesus. Sabe o que esse texto nos leva a pensar?
que às vezes nós olhamos para nós não identificamos quem nós somos, e que às vezes nós olhamos para o Senhor e nós também não identificamos quem Ele é. Quem entendeu, diga amém. Maria viu Jesus. O texto é claro ou não é claro? Mas ela não reconheceu que era Jesus. O segundo aspecto, a segunda percepção da visão dos herdeiros de Deus é revelação, meu querido. Você precisa ter revelação. Pastor, mas eu já tenho. Mas essa revelação, escute isso, ela deve ser diária, crescente. Ela precisa se desenvolver todo tempo na sua vida. Não existe vida espiritual com revelação estagnada. Eu vou repetir para que fique muito claro para você. Não existe vida espiritual com uma revelação estagnada. Hoje você precisa reconhecer quem Jesus é na sua vida, e amanhã um pouco mais, e depois um pouco mais, e cada vez mais nós precisamos reconhecer quem o Senhor é em nossas vidas, porque na medida que nós reconhecemos quem o Senhor é, isso significa que a luz, a iluminação, o sol de Deus penetra na nossa visão, e qualquer traço de galinha, qualquer traço daquilo que diz que você não é filho de Deus, vai sendo dissipado, e você vai entendendo que você é águia, você parece com águia, tem coração de águia, você é filho de Deus. E Maria entendeu depois quem aquele homem era, e nós precisamos entender quem Deus é em nossas existências. Não se trata de um entendimento puramente teológico, nós repetimos isso tantas vezes, queridos, mas se trata de uma revelação de fé, de graça, uma revelação que te leva, que te impulsiona a ser diferente, a viver de modo diferente. O que nos move é essa revelação. O que nos influencia é essa revelação. O que nos mobiliza e nos impulsiona é essa revelação. E não importa, nós estamos sempre caminhando. Não importa o que aconteça, nós estamos sempre caminhando. Nós estamos sempre voando, cada vez mais alto, porque nós entendemos a nossa identidade, nós entendemos a nossa natureza, nós entendemos a nossa constituição. Nós fomos criados por Deus, chamados por Deus, somos filhos de Deus, somos servos de Deus, somos soldados de Deus, somos herdeiros de Deus, porque temos em nós o Espírito de Deus que nos traz revelação. Sabe aquele poder que criou o universo? Quem é capaz de explicar o universo aqui? Levante a mão. Quem é capaz de explicar o universo? Quem é capaz de explicar o funcionamento das células do corpo? Ah, pastor, eu sei. Você sabe o tanto que a ciência te permite saber. Sabe esse poder que criou todas as coisas? As células que estão no seu corpo, os planetas, as galáxias, tudo, o mundo todo, as coisas visíveis e invisíveis. Sabe, esse poder todo está dentro de você. Deus está dentro de nós. E essa revelação me leva a pensar que eu preciso olhar para esse texto, e eu vou continuar no texto agora, versículo 15, me leva a pensar que diariamente eu preciso ter uma visão renovada a respeito de Cristo. Versículo 15, quem está acompanhando diga amém. Perguntou-lhe Jesus. Agora Jesus, ele se dirige a Maria, ele pergunta: mulher, por que choras? Eu quero que você se veja agora,
nessa situação. Jesus perguntando: por que você está chorando? Hein, Natália? Por que, Iramar? Está desesperado. E aí, Pedro, por que você chora? Quem você está procurando? A resposta humana seria a seguinte: dois pontos, abre aspas, fala minha, não do texto. Embora nas entrelinhas a gente entende isso. A resposta humana é: eu estou procurando aquele que morreu e continua morto. Quem entendeu? Eu estou desesperada, eu estou desesperado, eu estou chorando, porque ele morreu. Acabou. Não tem mais o que fazer. Não existe solução. Quem já passou por isso alguma vez? Quem já sentiu um desespero, uma dor na alma, tamanha, que você não sabe para onde olhar? Ou para onde você olha, você vê túmulos, você vê morte, você vê desespero. Mas eu agradeço a Deus, porque não foi Miguel quem perguntou por que você está chorando. Não foi Gabriel que perguntou por que você está chorando. Não foi nenhum anjo do céu que perguntou qual o seu problema. Mas é Jesus que pergunta por que você chora, quem você procura. E ela, ainda supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, com letra maiúscula ou minúscula? Senhor jardineiro, Senhor jardineiro, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus, dois pontos, presta atenção nisso: Maria, Maria, Maria. Iramar, Vera, Pedro, Rodolfo, Cádimo, Natália, cada um de nós, coloque o seu nome. Maria, ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes: subo para meu Pai e vosso, eu quero em coro, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Maria, não me detenhas, eu vou subir para o meu Pai, para o vosso Pai, para o meu Deus, para o vosso Deus. Eu ressuscitei. Ele não está morto. Essa revelação deve ser diária. Essa revelação deve ser mais importante do que o café da manhã, deve ser mais importante do que o ar, deve ser mais importante do que qualquer coisa que você faça e que você tenha na sua existência. Essa revelação precisa levar você a ter uma percepção espiritual, uma revelação de que Jesus, o Cristo, está vivo. Ele está vivo e Ele está cuidando de nós. Eu me lembro agora do texto de Apocalipse capítulo 1,
quando João estava exilado na ilha de Patmos. E entenda essa situação. Exilado. Ele não estava ali num condomínio confortável. Ele não estava sendo servido pelos pretores de Roma. Ele estava vivendo a pão e água. O que você acha dessa situação? É confortável? É uma situação confortável? Me responda você. Eu não imagino uma situação dessa. Eu não consigo. Aliás, imaginar eu imagino. Eu não consigo sentir o que seria estar na pele de João. E aí nós vemos o quê? Um homem já velho, completamente arruinado, desesperado. É isso que nós vemos? Nós vemos um homem que tem uma revelação. Um homem que é movido por uma revelação, que sente sim o temor e o tremor, mas quando ele começa a ter essa revelação, essa visão, essa epifania, essa manifestação daquele que falava com ele, é como se aquele homem abrisse as suas asas novamente e pudesse alçar um voo altíssimo e gigantesco, e pudesse nesse voo contemplar, mesmo na sua debilidade e fragilidade de homem, que aquele João em Patmos era um chamado de Deus, um filho de Deus, um servo de Deus, um soldado de Deus, que tinha a revelação do próprio Cristo glorificado, que passeava diante dos olhos de Deus, diante dos olhos de João, entre os 7 candelabros de ouro. Pastor, e o que essa revelação, pastor, e o que essa visão quer dizer? Aquele Cristo glorificado, vestido com vestes sacerdotais, talares, cingido no peito, com a cinta, os pés reluzentes, como o latão. Pensa numa visão gloriosa, mas aquela visão não é para causar temor, espanto, afastamento, tristeza, dor, sofrimento, mas aquela visão é o sol entrando na retina de João. Aquela visão é a luz entrando nos olhos de João, nos olhos espirituais, para que o coração de águia, o coração divino, o coração celestial pudesse pulsar mais forte, e João entender, e nós também pudéssemos entender que o Cristo está passeando entre as igrejas, que o Cristo está passeando em todas as eras da igreja do Senhor, cuidando de cada um de nós, zelando por cada um de nós, limpando as feridas, cicatrizando as feridas, derramando bálsamo, derramando o seu azeite, o seu próprio vinho, que o Cristo está passeando entre as igrejas como um cuidador, como aquele que ama, que cuida, que aproxima, que abraça. E essa revelação nós precisamos ter em nossas vidas. Essa percepção, revelação. Herdeiros de uma visão são aqueles que têm a percepção que nós fomos, em primeiro lugar, chamados por Deus, como Abraão um dia foi. Os herdeiros de uma visão também têm a percepção complementar e simultânea que nós temos diariamente o quê? Uma revelação do Cristo glorificado, Senhor de tudo e de todos, do universo inteiro. E esse cabeça da igreja, ele governa, ele é Senhor, ele é o rei, ele é o leão que brada, mas ele cuida, ele é o pastor que apacenta cada uma das suas ovelhas do seu incontável rebanho. E para nos encaminharmos, para finalizarmos a ministração de hoje, abra sua Bíblia
lá no primeiro livro da Bíblia, o livro das sementes, Gênesis capítulo 32. E para quem me conhece, pelo menos há 20 anos nesse ministério, quem chegou um pouco depois talvez não saiba, mas esse texto é um dos meus textos preferidos. Gênesis 32, a partir do versículo 27 até o versículo 31. E apenas para contextualizar, esse texto fala sobre Jacó. Jacó que fugia desesperado do seu irmão Esaú, porque Jacó, ele era um verdadeiro enganador. Jacó era um verdadeiro 171, era um verdadeiro trapaceiro. E um dia a conta chega, sim ou não? E aí Jacó estava com as pernas trêmulas, porque eu vou me deparar com quem? Com Zazá agora. Zazá está na minha cola. E aí eu preciso me resolver com Zazá, a quem eu roubei pouca coisa, só o direito de primogenitura, a quem eu roubei só a bênção dobrada de tudo do pai, a terra, os bens. E aí tem que encontrar com Zazá. E será que Zazá vai perdoar? Jacó e Esaú, é claro. Zazá e Esaú, tá, queridos? Para quem não conhece, carinhosamente, vocês não leram na nota de rodapé, mas depois leiam na nota de rodapé da Bíblia escrita, aliás, traduzida e aí referendada por não sei quem, que Zazá é Esaú. Muito bem, Jacó estava morrendo de medo. E nesse intercurso, um homem aparece, uma manifestação, mais uma revelação, e começa ali uma luta. Pensa numa luta desse homem com Jacó. E uma luta difícil, ferrenha. Está contextualizado? Entenderam mais ou menos? Versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Esse homem da história que está lutando com quem? Com Jacó. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Jacó responde. Ele respondeu, qual o nome? Uai, tem outro nome para responder? Se fosse você, Vera, lutando, como é que você se chama? Uai, tá certo? Tá correto? Em parte. Versículo 28. Então disse, já não te chamarás enganador, já não te chamarás usurpador, já não te chamarás traidor, já não te chamarás 171, já não te chamarás Jacó, e sim príncipe de Deus, e sim guerreiro de Deus, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, porque o lance de Jacó era a bênção, ele queria a bênção. E Jacó obteve a bênção. Mas olha que bênção, a mudança do nome. A mudança. Dá uma pausa aqui. A primeira percepção dos herdeiros de uma visão é o chamamento. A segunda percepção é a revelação. Escute com atenção. A terceira percepção dos herdeiros de uma visão é a transformação. Não existe chamamento, não existe revelação que não produza em nós transformação. Diariamente você está sendo transformado por Deus. Diariamente você está sendo mudado e moldado por Deus. E diariamente todas essas partes de Jacó em nós, de enganadores em nós,
estão sendo transformadas, alteradas, purgadas, tiradas, e Deus está vendo cada vez mais um príncipe, uma princesa, rostos daqueles que são príncipes, daqueles que estão sendo conformados por Deus, em Deus e para Deus. Versículo 29. Tornou Jacó, diz, e rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que te perguntas pelo meu nome? Ou por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a face de Deus, ouvi a Deus face a face, e a minha vida se perdeu. Bem que eu desconfiava, Zazá não me pegou, mas esse homem me pegou e agora a minha vida se perdeu. Quando o homem encontra Deus, a vida desse homem se perde? A minha vida foi salva. Meu querido, minha querida irmã, a sua vida foi salva no momento que você encontrou Deus no Val do Jaboque. Essa história é tua, essa história é minha, essa história é nossa. A minha vida foi salva, porque eu encontrei o Senhor, e Ele me fez ver que eu preciso entender que além de ser chamado, além de ter uma revelação de quem Deus é, de quem eu sou, eu preciso estar caminhando num processo ininterrupto de transformação, de conformação, de santificação, de justificação, de alteração, não celular, mas de alteração espiritual, de alma, de coração, de caráter. Eu preciso viver isso. E a nossa vida será salva todas as vezes que nós estivermos diante do Senhor. Mas saiba de uma coisa, aqueles que têm a revelação do Senhor, saiba de uma coisa, aqueles que têm a revelação do Senhor, vez ou outra, vão se deparar numa luta. O próprio Deus estará lutando em nós, mas ao nosso favor. Deus estará lutando em nós, mas ao nosso favor. E eu desconheço uma batalha que Deus entre e ele saia derrotado. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Toda batalha de Deus, toda luta de Deus, do outro lado, sempre Ele sai vencedor. Porque aquele que começou a boa obra em você, aquele que começou, eu vou parafrasear, eu vou usar minha liberdade poética de pregador, aquele que começou a boa luta dentro de você, vai terminar até o dia de Cristo, o nosso Senhor. Essa luta que é diária, e às vezes nós dizemos, não, eu não quero, eu não vou, mas a luz de Deus, com seus passos gigantescos, a voz de Deus, a luz de Deus, a revelação de Deus, que dissipa as trevas, vai dizendo assim, vai perguntando assim, por que choras? Qual é o teu nome? E quando isso acontece comigo, quando Deus pergunta por que eu estou chorando, meu irmão, quando Deus pergunta o meu nome, eu preciso responder, e às vezes eu respondo como Maria, cadê o corpo? Quem já respondeu assim alguma vez? Maria parte A, cadê o corpo? Maria parte B, Rabone. Quem já respondeu Maria parte B? Rabone, revelação. Quem já respondeu assim, qual é o teu nome? É Jacó. Quem já respondeu? Jacó parte A. Qual o teu nome? Diga aí, qual o teu nome?
Rogério. Quem já respondeu Jacó, entre aspas, parte B? Depois do nome que foi mudado, eu acredito. Porque a partir de então, qual é o teu nome aí? Israel. Israel. Versículo 31. Nasceu-lhe o sol. Gramáticos de plantão. Para quem nasceu o sol? Neto, para quem nasceu? Para Israel. Diga um glória a Deus aí. Nasceu para Israel, o príncipe de Deus, que lutou com Deus e prevaleceu, não contra Deus, mas entendeu que Deus prevaleceu nessa luta. Jacó saiu perdedor, Israel levantou-se triunfante. Quem entendeu, diga amém. Nasceu para ele o sol. Lembra quando o naturalista, lá no início, na última das tentativas, ele pegou aquela águia, que o fazendeiro, que o camponês ficava ali rindo e caçoando do naturalista. Esse bicho aqui é o quê? É galinha. Parece águia, mas não é. E o naturalista falou: o quê? É águia, parece águia, é águia, porque tem coração de águia. E quando o naturalista coloca a águia de frente para o sol, presta atenção, de frente para o sol nasceu-lhe. O sol nasceu para a águia, e a águia entendeu que ela não é galinha, mas ela parece águia, ela é águia e tem coração de águia. Quando o sol entra, quando a luz do sol entra, quando o calor da luz do sol entra em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito, não importa qual seja a nossa situação, nós saímos de onde quer que seja o problema e nós enxergamos o nosso chamamento, nós enxergamos a revelação de Deus em nós. Nós enxergamos, queridos, que nós estamos sendo capacitados, moldados, transformados e elevados à posição de filhos de Deus. Nasceu-lhe, pois, o sol. Quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem que lutava com Jacó tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Aí você pensa: pastor, mas deu ruim. Eu não gostei desse saldo aqui não. Eu estou encerrando em 5 minutos. Não gostei não. O homem luta, pergunta o nome, e aí ele diz que é usurpador, enganador, e tá. Aí depois o homem diz que você é Israel, que você agora é príncipe, e aí toca na coxa dele, e ele sai manquejando. Meu irmão, entenda isso. Esse manquejar significa que aquele homem foi tocado por Deus. A vida de todo homem que encontra Deus no Val de Jaboque é transformada. A vida de toda pessoa que encontra Deus, e Deus luta contra a nossa natureza perversa, caída e corrupta, não existe possibilidade de Deus estar operando dentro de nós e você permanecer o mesmo. Não existe possibilidade, porque Deus, eu repito aquilo que eu falei, sempre sairá vencedor dessa luta. Ai pastor, mas eu não sei se vai dar, eu não sei se eu dou conta. É Deus quem está lutando dentro de você, e é Ele quem prometeu
É Ele quem estabeleceu e é Ele quem determinou, não uma vitória humana, passageira, mas uma vitória eterna, espiritual. É Ele quem fez isso. Abra sua Bíblia e se coloque de pé. Isaías capítulo 40, versículo 31. Posso ler o versículo 30? Os jovens se cansam. Quem sabia que os jovens se cansam? Lá em casa eu tenho 2. Pensa num povo cansado. Pensa num povo cansado. Cansado de fazer o quê? Depois eu falo para vocês. Começa com N e termina com nada. Os jovens se cansam, se fatigam, e os moços de exaustos caem. Parece com alguém que você conhece? Versículo 31. Tem um mais na sua Bíblia? Glória a Deus pelo mais. Viu, Natália? Os jovens se cansam, os moços estão desmaiando, mas os que esperam no Senhor, glória a Deus, renovam as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem. Eu disse que eles sobem. Eles sobem com asas como águias. Como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam, porque eles esperam no Senhor. Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa esperança. Aplauda o Senhor, aleluia.